Olá pessoal, sou o Paulo On e você está no meu canal aqui no YouTube. Antes de mais nada, gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal e também aproveitar para acionar o sininho para que você seja notificado a cada novo vídeo pintando aqui no YouTube. Nós passamos um longo tempo sem gravar conteúdos e a gente está voltando aos poucos a gravar não somente essa série Texto em 10, mas também outras séries focados aí no aprendizado das línguas originais e em conteúdo de teologia bíblica. Nós estamos abrindo esse ano, depois de uma fase aí de mudança da minha família aqui para a cidade de Cuiabá. Então eu estou aqui falando diretamente de Cuiabá para você. E o tema de hoje é um tema muito interessante e que intriga muita gente. Crítica textual. Afinal, o que é crítica textual e como nós podemos ver na prática isso acontecendo? Antes de nós falarmos sobre crítica textual, nós temos que falar um pouquinho sobre o Novo Testamento, particularmente a formação do Novo Testamento. Hoje nós não temos, infelizmente, à nossa disposição os chamados documentos autógrafos, ou seja, os documentos originais que os próprios autores bíblicos eles escreveram. Por exemplo, as cartas que Paulo originalmente escreveu por meio da sua própria mão ou por meio daquilo que nós chamamos de amanuenses, ou seja, os secretários particulares. Nós não temos nenhum. O que nós temos, no caso do Novo Testamento, são cópias de cópias de cópias. E todas essas cópias manuscritas, ou seja, escritas à mão. As cópias mais antigas que nós temos são cópias que datam na virada do século I para o século II. E ainda esses manuscritos são manuscritos incompletos, ou seja, são manuscritos de algumas porções muito pequenas do Novo Testamento. Os primeiros grandes documentos que continham, por exemplo, a Bíblia inteira ou o Novo Testamento inteiro, datam a partir do século IV e século V, pelo menos. Então você imagine que pode pairar a seguinte dúvida: se eu tenho apenas as cópias manuscritas, o que me garante que essas cópias carregam o sentido original e o texto original escrito pelos autores bíblicos? Ora, é uma pergunta muito importante de nós fazermos, porque toda a cópia é passível de erro por parte do copista, por parte da transmissão. Também temos os problemas relacionados ao próprio manuseio dos documentos. Então, o que garante que esses documentos, por mais antigos que eles sejam, carreguem a mensagem original escrita pelos autores bíblicos? O que garante? Para responder essa questão é que nós temos a crítica textual. A crítica textual consiste na busca, por meio da análise dos vários tipos de manuscritos e de cópias que nós temos no Novo Testamento, da mensagem e do texto original que os autores bíblicos um dia escreveram. Isso por considerar que todo o processo de cópia envolve algum tipo de mudança do texto. O grande problema e a grande questão é o seguinte: as mudanças que nós temos nos vários tipos de manuscritos bíblicos são mudanças sensíveis que alteram, por exemplo, doutrinas centrais do cristianismo, que colocam em dúvida algum tipo de ponto central defendido por qualquer um dos autores do Novo Testamento? E depois de 2 séculos de crítica textual, hoje nós podemos dizer que todos os manuscritos do Novo Testamento, um número que varia entre 5 a 6 mil manuscritos, cópias, documentos, mais de 80%, quase 90% do conteúdo é igual entre todos. Nós temos diferenças mínimas entre algumas cópias que nos levam, às vezes, a questionar se um texto ou se uma cópia, se um documento é mais fidedigno em relação a um outro. A crítica textual tem algumas metodologias que ajudam a mensurar, lógico que não perfeitamente, mas de maneira até que razoável, qual documento está mais próximo daquilo que seria considerado o original. Por exemplo, qual é o documento mais antigo? Se o documento é muito antigo, então a probabilidade de existir correção é menor do que os documentos mais posteriores, por exemplo. Qual é o documento que
por exemplo, apresenta textos diferentes, textos inusitados, que não passaram por mãos de correção posteriores e assim por diante. Então a crítica textual ela é muito importante porque foi com base em todo o trabalho, principalmente dos alemães, mas também dos ingleses e também dos franceses, que hoje nós temos nas nossas mãos as chamadas edições críticas, tanto do Antigo Testamento, mas principalmente do Novo Testamento, porque no Novo Testamento nós temos uma miríade muito maior de manuscritos originais. Por meio da análise de cada manuscrito, pode-se chegar a uma conclusão razoável daquilo que seria o texto mais próximo ao original, e é com base nesse texto crítico que quase todas as nossas traduções bíblicas vieram a nascer. Dependendo do tipo de manuscrito que você considera, nós temos algumas variações de tradução e algumas variações de texto. Hoje, de maneira bem prática, eu quero citar apenas um exemplo, que é o exemplo de 1 Timóteo 3,16, cujo texto da edição crítica diz o seguinte: Hos ephanerote en sarki, edikaiote en pneumati, ofte angelois, ekerichte en etnesin, episteute en cosmo, anelemphte en doxe. O ponto de crítica textual desse texto está exatamente no começo, no hos. Hos é pronome relativo, aquele que, ou aquele simplesmente. Acontece que nós temos um ponto aí que as edições críticas, elas apresentam no seu rodapé. Em alguns manuscritos nós não temos esse hos, pronome relativo masculino. Em poucos manuscritos gregos, nós temos esse pronome relativo no gênero neutro, ho. Em alguns outros, nós temos a palavra theos. Bom, como que o pronome relativo hos pode ser entendido como theos? Então o texto não seria aquele que foi manifesto em carne, mas Deus manifestado em carne. Por que há essa diferença? É muito simples. Essa leitura com o pronome relativo masculino hos ocorre, por exemplo, no Códice Sinaítico, que é a Bíblia escrita em grego, numa versão quase completa, que data mais ou menos do final do século IV. Você pode ver aí na tela que nós temos o hos. Mas repare que em cima do hos nós temos uma mão corretiva, ou seja, um escriba posterior que corrigiu o texto. Então, ele corrige o texto colocando o quê? Colocando θ e sigma. Esse sigma é chamado sigma lunar. Θ e sigma é uma forma abreviada do substantivo theos. É a abreviação que nós chamamos de nomen sacrum ou nomina sacra, ou seja, é a abreviação de nomes divinos. Fenômeno que acontece com a palavra theos, com a palavra huios, com a palavra Jesus, com a palavra Christos, com a palavra pneuma e assim por diante. Mas repare que a abreviação, o nomen sacrum θ sigma, é muito parecido com o pronome relativo omicron sigma. A única diferença é o traço que corta a letra θ. Então, no processo de transmissão e de cópia, o copista pode ter muito bem ou colocado esse traço, fazendo com que o texto tivesse a leitura theos, ou tirado o traço, fazendo com que a leitura fosse o pronome relativo no masculino hos. Porque a única diferença na forma física, na forma visual, é o traço do θ. Então, se você pegar as versões em português que se baseiam na tradução do texto crítico grego, você vai ver que todas elas apresentam o pronome relativo masculino, aquele que foi manifesto em carne. Já
outras traduções que são baseadas em um outro grupo de manuscritos chamado manuscritos bizantinos, ou o texto recebido, ou o texto majoritário, vão trazer a variante, ou seja, a alternativa que também é possível, que no caso é o Nomina Sacra Theta Sigma. Então, nessas versões, não vai aparecer aquele que foi manifesto em carne, mas Deus que foi manifesto em carne. Tanto o pronome relativo masculino como o substantivo theos, eles dizem respeito a um mesmo fenômeno, ao mesmo evento, qual seja a encarnação de Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo é aquele que foi manifesto em carne e também o Deus que foi manifesto em carne. Como o uso do pronome relativo hos está presente em documentos mais antigos, nós tendemos a pensar que a leitura hos seja a original em detrimento da leitura theos, que pode ter sido uma interpretação teológica ou também pode ter nascido por um descuido do copista em colocar um traço a mais, fazendo com que esse ômicron se tornasse um θ de theos. Então, a crítica textual ela é importante porque ela lida com essas possibilidades. A pergunta que você pode fazer, mas Paulo, qual é o texto correto então? Bom, a crítica textual não vai cravar plenamente qual é a variante correta, porque afinal nós não temos os textos autógrafos. Mas, por causa de toda a metodologia da crítica textual, nós podemos chegar a uma razoável conclusão de que esse hino cristológico de Paulo a Timóteo começa com o pronome relativo hos. Mas e se for theos? Tem algum problema ou o texto perde em alguma coisa? A doutrina que ele apresenta, ela é abalável? Não, porque em ambos os casos, embora nós tenhamos palavras diferentes, nós temos um contexto semelhante. Então, nós temos sim variações, mas essas variações não chegam a afetar o conteúdo da mensagem principal que o Evangelho no Novo Testamento nos apresenta por meio dos seus escritos e dos autores inspirados. Então a crítica textual é muito importante porque ela nos ajuda, nos dá um instrumental para nós chegarmos um pouquinho mais perto desses textos autógrafos que infelizmente nós não temos. Olha, uma palavra de atenção sobre crítica textual aqui. Vem da internet, em muitos lugares, nós temos discussões até exacerbadas e calorosas sobre a defesa de uma certa versão em detrimento da outra. Nós temos as pessoas que defendem, por exemplo, a versão da King James como a versão mais perfeita, ou temos outros que defendem que a Almeida atualizada, ou a Almeida corrigida, ou a NVI são versões melhores. Tudo depende do ponto de vista e tudo depende da metodologia que você está aplicando dentro da crítica textual que você está tentando aplicar ao texto. Crítica textual não é para qualquer um. Por que eu estou falando isso? Porque a crítica textual lida com o texto na sua língua original. Então, se você não conhece as línguas originais, confie na tradução que você tem nas suas mãos. Esse grupo de estudiosos que traduziu o texto levou em conta não somente essas variáveis que, de maneira resumida, eu tratei nesse vídeo, mas de infinitas outras. E eles têm know-how para isso. Então, se você não conhece as línguas originais, confie no texto traduzido, porque ele foi traduzido da maneira mais acurada possível. Lógico, a tradução não vai refletir 100% do texto original, porque é impossível uma tradução ser 100% fiel ao conteúdo traduzido. Então, para além de ficar discutindo qual é a melhor versão, atenha-se a uma. Estude com carinho e esmero a palavra de Deus e seja um defensor não da metodologia, não dos parâmetros, mas seja defensor do Evangelho e da mensagem que o texto traz.
Crítica textual é muito importante, mas a crítica textual não pode ser a nossa bandeira. A nossa bandeira é o conteúdo do Evangelho, que a crítica textual trabalha como o seu objeto. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse conteúdo nas redes sociais e ajude a divulgar esse canal. Nós estamos chegando perto dos 3.000 inscritos. Vamos fazer uma força para nós chegarmos nesse número o mais rápido possível. E eu vejo você no próximo Texto em 10 com mais novidades vindo por aí. Até mais. Tchau!